Graça e paz, amados. Como vai você? Como vai a sua família? Louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor me dá de poder, através da mídia, entrar na sua casa, termos esse tempo, esse momento tão abençoado. Acredite, Deus tem uma palavra para você. Hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. E é interessante o que Jesus diz para nós. Lá em Mateus capítulo 5, no belo sermão da montanha, ele diz algumas coisas poderosíssimas para a minha vida e para a sua vida. Até porque, amados, precisamos entender que eu sou igreja, você é igreja. E onde nós estamos, nós precisamos fazer a diferença. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra. Onde você tem chegado nesse tempo? Você tem dado um tempero? E ele continua dizendo no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, sermos o sal da terra, aquele que dá tempero, e sermos a luz do mundo, aquele que traz luz em meio às trevas. E o Senhor Jesus continua dizendo para mim e para você, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, aleluia. Amados, a verdade é uma só, o que Jesus está dizendo é que eu e você, nós como igreja, somos a esperança para este mundo, nós temos a resposta para este mundo. Apesar de estarmos um pouquinho longe, amados, no que não pode faltar em nós, é o brilho da luz de Cristo em nossas vidas. E onde nós chegarmos, nós precisamos provocar uma mudança, algo diferente no ambiente. Então, meu amado irmão, apesar da distância, não seja profeta do caos, seja o profeta da esperança, até porque você é o sal da terra. Você é a luz do mundo e é através de mim, é através de você que a luz de Cristo vai brilhar em nós e o mundo vai ver em tempo de crise as boas obras através da igreja de Jesus que está espalhada em cada casa que neste momento nos assiste. Que Deus os abençoe, amados, que nós possamos ter um culto abençoado, que a presença do Senhor possa ser real aí na sua sala, que você possa sentir a presença do Senhor. Abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para todos nós. Vamos orar? Papai querido, é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos a Ti, nós clamamos pelo Teu favor. E a Tua palavra nos diz, Pai, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por favor, Pai, adentra na sala deste meu irmão, adentra na sala desta minha irmã, que a Tua presença seja real, e que nós nesse tempo de culto, esse tempo de Family Day, nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, que nós possamos crescer mais em comunhão, em intimidade, em relacionamento com o Senhor. Pai, por favor, Pai, faça isto entre nós, e nós como igreja, Pai, possamos ouvir a Tua palavra, guardar, e as boas obras de Cristo possa ser vista através da vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Se você pode, meu irmão, cante, adore ao Senhor neste momento. Amém? Graça e paz, amados. Eu quero convidar você, convidar a sua família a estarem adorando com a gente nessa noite. Que você possa fechar os seus olhos, chamar a presença do Espírito Santo aí para sua casa, e que você possa adorar ao Senhor com tudo que você tem nessa hora, adorar a Ele por quem Ele é,
por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tu és santo, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de
Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Josué Gonçalves da igreja Família Debaixo da Graça. E hoje
Quarta-feira é o nosso culto Family Day e hoje eu quero trazer uma palavra muito importante para você, para sua família e para todos aqueles que estão envolvidos com liderança de pequenos grupos, liderança de célula. Afinal de contas, a nossa igreja é uma igreja em células. É uma igreja que trabalha com pequenos grupos e eu sei que estou falando a centenas, dezenas e milhares de pessoas que fazem parte de igrejas que trabalham com pequenos grupos. Eu quero que você pegue aí papel, pega caneta para escrever, para anotar. Vou repetir o que eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus estudos. Quem não escreve, não realiza. Por isso, desenvolva o hábito de escrever, de marcar as reflexões, as mensagens, o esboço, aquilo que para você é muito importante. Amanhã você vai precisar deste registro. Hoje eu quero falar sobre lidere como Jesus. Servir era um modelo de liderança de Jesus. Servir era um modelo de liderança de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 43 ao verso 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, lidere como Jesus. Liderança no modelo de Jesus. Eu começo dando algumas definições de liderança. Liderança é a capacidade de transformar visão em realidade, disse Benes. Liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer as pessoas a trabalharem em vista de um objetivo comum, disse Daniel Goleman. Liderar é libertar as pessoas para que elas façam o que é necessário da forma mais eficaz e mais humana possível, disse Max Dipri. Agora, qual seria a definição de liderança de Jesus? Qual seria a definição de liderança de Jesus? Segundo o que nós lemos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, Jesus provavelmente daria essa definição. Liderar é servir aqueles que servem, dando a vida por eles. Liderar é servir aqueles que servem, dando a vida por eles. Bem, quando nós lemos os 4 evangelhos, do começo ao fim, nós percebemos que a liderança de Jesus era servil ou servidora. Ele começa servindo lá naquele casamento em Caná da Galileia, está no Evangelho segundo João, capítulo 2, e antes de ir para a cruz, ele serve lavando os pés dos discípulos, mostrando assim que essa era a essência, o espírito da liderança dele. Agora, preste atenção. Nenhuma liderança, seja na escola, na empresa, na igreja, nenhuma liderança serve como modelo se não for centrada no serviço em favor do outro. Deixa eu dar uma definição de servir que eu gosto aqui, ó. Servir é um esforço que uma pessoa investe em favor de outra ou de uma comunidade, de cujo serviço outras pessoas se beneficiarão. Além disso, é bom lembrar que não necessariamente quem está servindo receberá algo em troca. Ou seja, servir
é fazer mais do que a obrigação. Escute isso, servir é fazer mais do que a obrigação e não desejar receber algum benefício por isso. Um dos homens que mais me inspira depois de Jesus no Novo Testamento, um dos homens que mais me inspira é o apóstolo Paulo. E é impressionante como o apóstolo Paulo tinha esta consciência em relação à liderança servil. Se não, veja o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos. Escute isso. Sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Agora veja como ele se apresenta quando ele escreve a sua carta para a igreja que estava em Roma. Veja como Paulo se apresenta. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu nunca vi ninguém se apresentar assim, olha, alguém vai dar o currículo da pessoa, não é? Diz, olha, fulano de tal, servo de Cristo Jesus, e depois vem então as outras informações sobre o currículo. Outro dia eu estava numa reunião e aí eu vi alguém apresentando o líder daquela denominação, doutor, filósofo, psicólogo, tem pós-doutorado nisso, naquilo. Em nenhum momento eu vi no currículo desse grande líder, servo de Cristo Jesus. Paulo humildemente se apresentava para a igreja de Roma assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Afinal de contas, o que significava servir na perspectiva de Jesus? O que significava servir na perspectiva de Jesus? E eu quero considerar aqui 9 pontos. Primeiro, para Jesus, servir era ter clareza da sua missão e propósito. Escute, porque para mim isso é fundamental, preponderante, muito importante. Para Jesus, servir era ter clareza da sua missão e propósito. Se não, veja, quando ele está na casa de Zaqueu, olha o que ele diz. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí, quando você lê lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 3, você lê assim, ó: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha como estava muito claro para Jesus da onde ele veio, por que ele veio e para onde ele estava indo. Isso tem a ver com origem, missão, propósito e destino. Vou repetir: origem, missão e propósito. Um líder que não tem isso claro na sua mente, sua origem, sua missão e o seu propósito, ele não exerce uma liderança como Jesus. Jesus dizia: eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui e eu sei qual é o meu destino. Por isso ele não tinha nenhum problema em servir como ele servia. Então, em primeiro lugar, para Jesus, servir era ter clareza da sua missão e do seu propósito de vida. Em segundo lugar, para Jesus, servir era esvaziar-se de si mesmo. Para Jesus, era esvaziar-se de si mesmo. Veja o que disse Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Líder servil, abre mão dos seus interesses pessoais para servir visando o sucesso dos outros. Como eu gostaria de dizer isso para todos os que estão ocupando uma função de liderança dentro de casa, num pequeno grupo, na igreja, na empresa. Líder servil, abre mão dos seus interesses pessoais para servir visando o sucesso dos outros. Uma liderança que está preocupada com a promoção do seu nome, glória e objetivos não é liderança segundo o padrão da liderança de Jesus. Eu preciso repetir isso. Uma liderança que está mais preocupada com a promoção do seu nome, da sua glória, dos seus objetivos, não é uma liderança segundo o padrão de Jesus. A liderança servil exige que coloquemos as necessidades dos outros acima das nossas, gente. Vou repetir. A liderança servil exige que coloquemos as necessidades dos outros acima das nossas. Os verdadeiros líderes estão dispostos a dar a vida por objetivos que são maiores do que o seu bem-estar. Quem deseja tornar-se o líder como Jesus terá que pagar o preço do sacrifício pessoal. Eu gosto da frase que diz: a grandeza da vida é encontrada na disposição para morrer. A grandeza da vida é encontrada na disposição para morrer. Em terceiro lugar, para Jesus, servir não era uma obrigação, mas um estilo de vida. Ouçam-me, por favor. Para Jesus, servir não era um peso, não era uma obrigação, mas era um estilo de vida. Por quê? O amor tornava o serviço leve e prazeroso para Jesus. O amor tornava o serviço leve e prazeroso para Jesus. Só quem serve com esta consciência pode fazer esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Foi Jesus quem disse isso. O líder servil, aquele cuja liderança era servidora. Veja como não era um peso, uma obrigação servir para Jesus. Ele era capaz de dizer o que muitos líderes não dizem: vinde a mim, todos, gente, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só faz um convite assim quem encontrou alegria e prazer no servir, porque serve motivado pelo amor. Quem ama, serve. E quem serve, encontrou o verdadeiro sentido da vida. Quem ama, serve. E quem serve, encontrou o verdadeiro sentido da vida. Naquele encontro que Jesus teve com Pedro, lá à beira do mar da Galileia, isso está lá no Evangelho segundo João, capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Petrus, agapau. Na terceira vez, o que Pedro respondeu? Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse para ele depois de ouvir: tu sabes que eu te amo? Você me ama? Então prova isso, apacentando as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O que significa dizer que servir é demonstrar amor pelo nosso Senhor. Servir é demonstrar amor por Deus. O líder
que não vive para servir ainda não entendeu liderança segundo o modelo de Jesus? Você é líder de célula? Você é líder na sua casa? Você é líder na igreja? Você ocupa uma função de liderança? Entenda, o líder que não vive para servir ainda não entendeu liderança segundo o modelo de Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Número 4, para Jesus, servir era ser a resposta de Deus para a necessidade das pessoas. Eu gosto disso. Para Jesus, servir era ser a resposta de Deus para a necessidade das pessoas. Se não, veja, ele está lá na sinagoga e aí ele abre o livro para ler. E quando ele abre, cai lá em Isaías e ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele abre em Isaías, mas isso está registrado lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, no momento em que ele está na sinagoga. Então preste atenção, Jesus tinha plena consciência de que ele veio como uma resposta de Deus à necessidade das pessoas. Número 5, para Jesus, servir era proclamar o amor que se declara. Repito, para Jesus, servir era praticar, não é? Era praticar aquilo que se verbaliza, aquilo que se declara, o amor. Gente, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano para o intérprete da lei, na verdade, ele também estava fazendo uma denúncia contra o comportamento hipócrita dos líderes religiosos, representados pelo levita e o sacerdote. Esses homens, os levitas, os sacerdotes, o próprio intérprete da lei, eles declaravam muito amor nos cânticos, na leitura das Escrituras, mas eles não praticavam o amor. Então a parábola é uma denúncia contra a hipocrisia e a incoerência. Gente, assim como a fé sem obra é morta, declarar que amamos, mas não praticarmos isso, não faz sentido para Deus. Em sexto lugar, para Jesus, servir era abandonar o seu lugar na mesa principal, visando as necessidades de outros. Isto está muito claro em Lucas capítulo 8, do verso 8 ao 11. Eu vou repetir isso porque todos nós que exercemos uma função de liderança, que estamos envolvidos com liderança, precisamos saber disso. Para Jesus, servir era abandonar seu lugar na mesa principal, visando as necessidades de outros. Queridos, irmãos e irmãs, pastores, líderes, todos nós que servimos, não podemos nos esquecer que o verdadeiro lugar da liderança cristã não é na mesa principal, mas no meio da multidão. Não é na mesa principal, mas no meio da multidão. Líder, segundo Jesus, está buscando serviço e não ser visto ou posição. Como eu gostaria de dizer isso para todos os pastores, para todos os líderes, para todos os que estão servindo e ocupando uma função de liderança. Líder segundo Jesus não está buscando ser visto ou uma posição, mas está buscando ser visto. Gosto do que certo pastor disse: tragam de volta a toalha e a bacia de lavar. Tragam de volta a toalha e a bacia de lavar.
Existe uma expressão muito usada na Igreja da Paz, liderada pelo meu amigo pastor Abe Uber, que eu gosto muito dessa expressão. Quando você vai a esta igreja, é muito comum você ouvir as pessoas dizendo: olha, nós estamos aqui para lavar os seus pés. Nós estamos aqui para lavar os seus pés. Ou seja, nós estamos aqui para servi-lo. Gente, infelizmente, hoje, nós estamos vivendo uma crise. Sabe qual é a crise? As mesas principais substituíram a toalha e a bacia de lavar como símbolos de liderança entre o povo de Deus. Sabe, gente, Jesus viu algo que nós ignoramos. Enquanto os líderes se preocuparem com a mesa principal, eles terão pouco tempo para se preocupar com as pessoas a quem foram chamados a servir. Quando Jesus diz para os discípulos que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, foi em um momento em que os discípulos estavam mais preocupados com a mesa principal e qual era o lugar que eles gostariam de ocupar. E Jesus disse: vocês não entenderam nada, nem eu vim para ser servido, mas eu vim para servir. Escute isso, por favor. Enquanto estivermos preocupados com a mesa principal e aonde nós vamos sentar, não vemos oportunidade de serviço. Nós não vemos oportunidade de serviço porque continuamos com os nossos olhos fixos na competição. Por último, preste atenção, para Jesus, servir era trilhar o caminho da grandeza. Glória a Deus. Para Jesus, servir era trilhar o caminho da grandeza. Porém, paradoxalmente, esse caminho não era para cima, esse caminho era para baixo. Isso está muito claro em Filipenses capítulo 2, verso 5. Descendo pelo caminho da grandeza. Eu gosto disso. Descendo pelo caminho da grandeza. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 8. A frase, a ênfase está aqui, ó. A si mesmo se humilhou. Gosto do que disse Bill Hybels. Bill Hybels diz o seguinte: a mensagem de Filipenses é esta: se você quiser ser verdadeiramente grande, a direção que deve tomar é para baixo. Deve descer rumo à grandeza. No centro deste paradoxo existe ainda outro. A grandeza não é a medida da vontade própria, mas sim da autoentrega. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se doa, quanto mais você serve, mais você ganha. O serviço humilde ao Pai definiu a vida de Jesus. O serviço humilde ao Pai definiu a vida de Jesus. Quem mais serve é grande aos olhos de Deus. E eu concluo dizendo: servir é carregar a natureza de Jesus em nós. Servir é carregar a natureza de Jesus em nós. Para Jesus, grande não era aquele que governava tendo 300 pessoas o servindo. Para Jesus, grande era aquele que servia o maior número de pessoas. Você quer
ser grande aos olhos de Jesus, seja aquele que mais serve. É interessante que Jesus, antes de ir para a cruz, na última Santa Ceia, depois de assumir a posição do menor escravo da casa, lavando os pés dos discípulos, quando ele termina, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Não é maior o servo do que o seu senhor. Agora, assim como eu vos fiz, façais vós também, um com o outro. Sirvam um ao outro, porque este é o espírito do Evangelho. Esta é a essência da liderança servidora. Sacrificar a si mesmo em favor dos outros. Sacrificar a si mesmo em prol das necessidades dos outros. Lembre-se, para Jesus, servir era ser a resposta de Deus para a necessidade das pessoas. Espero que esta palavra tenha abençoado seu coração. Espero que esta palavra tenha dado um norte, uma direção para a sua liderança do pequeno grupo, você que é pastor, você que está envolvido com algum tipo de liderança, você que é pai, marido e que lidera dentro da sua casa, que a sua liderança não seja a liderança de um ditador, de um déspota, mas seja uma liderança inspirada no modelo de liderança de Jesus, que era uma liderança, sobretudo, servidora.
Gente, agora chegou o momento muito importante da nossa reunião, que é o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor. Nós, da Igreja Família Debaixo da Graça, temos um compromisso de ser patrocinadores da causa do reino. A Bíblia diz em Malaquias 3, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e façam prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e vos derramar bênçãos sem medidas. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, este é o momento de nós praticarmos fidelidade e gratidão. Esse é o momento de nós praticarmos fidelidade e gratidão. Separe a sua oferta, separe o seu dízimo. Se você não pode, de repente, transferir sua oferta nesses dados bancários, ou então através desse link aqui, desse link, ou através do QR Code, que você aponta o seu celular, né? A sua máquina fotográfica do celular aqui para o QR Code, você já recebe o link aí para fazer a sua oferta. Se você não consegue fazer eletronicamente, você pode também levar no templo, sempre tem alguém lá na tesouraria, ou você pode pedir para alguém da tesouraria. Nesse telefone aqui, muitas pessoas impossibilitadas de levar na igreja, então elas mandam uma mensagem nesse WhatsApp e alguém da tesouraria vai até a sua casa para que você possa então praticar generosidade e fidelidade. Bom, vamos orar agora então, já que você separou o seu dízimo, separou a sua oferta, vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o Teu nome por esse tempo, por esse momento e por esta hora e pelo privilégio de poder ofertar na Tua casa, ser um patrocinador da obra. Continua abençoando esta família, esta casa, este irmão, esta irmã. E que nunca falte a Tua provisão nesta casa. Nós abençoamos a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique agora com o pastor Rogério e a pastora Débora. Glória a Deus, amados, que palavra abençoada. Queremos louvar a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo de ter o pastor Josué ministrando a nós todas essas quartas-feiras, e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado. Nós temos sido, né? Queremos crescido no Senhor, né? Crescendo, aprendendo, conhecendo o Senhor através da sua palavra. Não seja só um ouvinte, seja também um praticante da palavra de Deus, porque assim você vai ser como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem as batalhas, mas você permanece firme. Então fique firmado no Senhor. Não deixe de fazer seu devocional. Aproveite esse tempo para ler a palavra. Escolha um bom livro, leia um bom livro. Fique aí conectado com o céu e invista na sua vida espiritual. Domingo nós temos mais um culto às 18 horas, né? Nesse mesmo canal. Fique ligadinho, convide a sua família, divulgue, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, tá bom? Se inscreve aí e vamos cultuar a Deus. Por enquanto nós temos que cultuar assim, mas em nome de Jesus logo nós vamos estar juntos novamente para adorar, para celebrar, para bendizer ao Senhor. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos por ser igreja do Senhor e podermos estar todos juntos aqui, Senhor, adorando ao Senhor, Pai, na beleza da tua santidade e aprendendo da tua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos cura, que nos fortalece, que nos renova, Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai, eu oro agora por cada família, cada casa, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre os meus queridos,
Senhor, que cada um possa continuar, Senhor, sendo sustentado pela tua mão de poder, para a tua mão eterna, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ter noites abençoadas, Senhor, e dias, Senhor, sustentados pelo Senhor. Dá-nos uma noite tranquila, uma noite abençoada, e que nós possamos continuar em todo o tempo glorificando e exaltando e bendizendo o teu nome. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, porque o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até mais.